Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, doutor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês, debatendo aí questões sobre a economia política, né? Então, hoje a gente vai tentar discutir, né? Então a gente vai aí fazer uma abordagem sobre o pensamento econômico na Idade Média. Então eu deixei 17 questões, uma lista de exercícios com 17 questões, onde vocês puderam escolher, não é isso, 10 e responder, né? 10 questões para responder. Então assim simplesmente vocês escolheram de forma aleatória as 10, né? E para me enviar. Então agora eu vou debater 17, né? Espero que você tenha respondido dentro simplesmente desses argumentos que estão lá dentro do texto. Parabéns para vocês aí, parabéns para você que respondeu. Muitíssimo obrigado por você ter respondido, ok? Aqui é o professor Dr. Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês. Então, por que os costumes da antiga sociedade germânica, não é isso, facilitaram a incorporação dos preceitos do cristianismo? Esta é a primeira questão, né? Por que os costumes da antiga sociedade germânica facilitaram a incorporação dos preceitos do cristianismo? Aí tem um que vocês vão ter. Primeiro, as leis romanas, não é isso? Nos direitos individuais, aparece entre os germânicos como nova roupagem, né? Onde mais importante que garantir o acesso à propriedade é a defesa de quê? De direitos e obrigações pessoais estabelecido na natureza da vinculação com a terra, né? Então aí vocês vão ter o sentimento de fraternidade germânico, responde por um tipo de sociedade rural, um elevado nível de coesão, né? Garantido pelo paternalismo, né? E pelo sentido das obrigações com o superior, que vincula fortemente de cima a baixo, né, os estamentos sociais. Então as tradições germânicas mostram-se compatíveis com os princípios, né, o preceito do cristianismo, e a proximidade entre eles, né, facilitou a difusão de que da religião cristã e a construção de instituições que iria perdurar por mais de um milênio. Então observe, as tradições germânicas mostram-se compatíveis com os preceitos do cristianismo, e a proximidade, né, entre eles facilitou a difusão da religião cristã e a construção de instituições que iriam perdurar por mais de um milênio. Por mais de um milênio. Então essa é a primeira questão, né? Na segunda questão, não é isso? Aí tem qual tipo de regime de propriedade defendido pelo cristianismo primitivo? A gente fala do cristianismo primitivo, os primórdios do cristianismo, e quais pronunciamentos bíblicos, né, o justificam, né? Então nós vamos falar um pouco no período do final do Império Romano. Então floresce a doutrina do cristianismo em sua fase primitiva. No período final do Império Romano floresce a doutrina do cristianismo em sua fase primitiva. Os evangelhos, né, do Novo Testamento difundem uma ética herdada da tradição judaica, né? Cristo perpetuou e difundiu essa tradição, né, ao pregar uma certa indiferença em relação à sociedade e defender o caminho, né, da salvação da alma pela caridade e combate
frente ao egoísmo dos homens ricos, né? Então observe, então Cristo perpetuou e difundiu essa tradição ao pregar uma certa indiferença em relação, né, à sociedade, e defende o caminho da salvação da alma pela caridade, combate o egoísmo dos homens ricos. Então a ganância e o individualismo de uma sociedade atomizada são substituídas pela visão, né, idílica, né, de unidade social, por meio da correção ética de seus membros. Então Cristo realça a dignidade fundamental do homem, é isso, ao pregar a igualdade de todos perante Deus. Então, isso certamente trouxe implicações, né, em termos de uma nova visão de preceitos econômicos, em que a escravidão é condenada, né, e o trabalho passa a ser visto como uma atividade digna, né? Então, veja só. Então, Cristo realça a dignidade fundamental do homem ao pregar a igualdade de todos perante Deus. Isto certamente trouxe implicações em termos de uma nova visão dos processos econômicos, em que a escravidão é condenada e o trabalho passa a ser visto como uma atividade digna. Então o apóstolo Paulo, né, ele fazia exaltação ao trabalho, né, estabelecendo entre seu grupo diminuto dos cristãos, né, o princípio de obrigação de trabalhar e da repartição dos bens de contribuição dada. Então, o acúmulo de riqueza, vejam só, o acúmulo de riquezas é reprovado. O acúmulo de riqueza é reprovado. E o cristão ideal, reforçado em muitas passagens do Evangelho de Lucas, deve procurar repartir os seus bens, né? Deve procurar repartir seus bens. Então, essa é a segunda questão. Na terceira questão, quais os argumentos de Clemente de Alexandria, Frei Ambrósio na defesa do homem rico? Então, Clemente de Alexandria escreve: em a salvação do homem rico, veja só, em a salvação do homem rico, como este pode adentrar no reino do céu. Veja só, se for honrando e ter consciência de que sua fortuna é uma dádiva de Deus. Como tal, ela deve ser usada na caridade, né, isso, para promover o bem-estar dos semelhantes. Isso. A riqueza não é condenável em si mesma. O importante é o uso que se faz dela, né? Então a riqueza, veja só, não é condenável em si mesma. É importante é o uso que se faz dela. Então Ambrósio, né, enfatiza. Também diz que a riqueza deve ser corretamente usada. Os ricos têm um conjunto de obrigações e devem agir de modo paternalista em relação aos pobres. Em relação aos pobres, né? Então, essa é a terceira questão. Na quarta questão, qual é a crença básica do milenarismo e por que se diz que Agostinho não aderiu a ela? Primeiro, os cristãos acreditavam que à medida que os convertidos à nova religião praticasse a caridade e observasse a responsabilidade de uns para com os outros, surgiria uma nova sociedade na qual viveria em paz e felicidade, com plena comunidade de bens.
Então, um sonho utópico, né, um sonho utópico dos cristãos era reforçado pelas teses milenaristas, né, da Bíblia, que falava em quê? Falava em um mundo melhor, como no Apocalipse de João, né, no qual se previa em 1000 anos a queda do Império Romano e o nascimento de uma sociedade ideal. Então você vai ter nem todos os padres, contudo, né, tenderam ao milenarismo. Então Agostinho, em A Cidade de Deus, ele de Deus enfatiza a regeneração das almas, o lugar das cidades, a indiferença de Cristo para com a sociedade terrena é reforçada e transformada em uma doutrina que prega diretamente o desinteresse, né, a respeito da vida econômica e política. Vejam só, Agostinho, em A Cidade de Deus, enfatiza a regeneração das almas no lugar das cidades. A indiferença de Cristo para com a sociedade terrena é reforçada e transformada em uma doutrina que prega abertamente o desinteresse a respeito da vida econômica e política, né? Desinteresse a respeito da vida econômica e política. Toda organização social deve estar voltada ao plano espiritual, né? Esta é a quarta questão. Na quinta, porque a representação árabe dos números foi importante para o desenvolvimento do pensamento econômico. Primeiro vocês vão ter o Império Islâmico, destaca-se por seu refinado padrão de vida e por sua cultura, na qual se valoriza a literatura, a ciência, a medicina, a filosofia. Então sabemos que os árabes, né, travaram contato com diversos povos, conheceram a sabedoria hindu, né, preservaram e desenvolveram o conhecimento grego, a matemática, a física, a química e a astronomia. Então é possível que eles tenham tido um papel no desenvolvimento do pensamento econômico, mas pouco se sabe a respeito disso, né? Há, de fato, uma carência de estudo desse assunto. Então, entendam. Vejam só, é importante. É possível que sabemos que os árabes travaram contato com diversos povos, é isso. Diversos conheceram a sabedoria hindu, preservaram, desenvolveram o conhecimento grego em matemática, física, química e astronomia. E é possível que eles tenham tido um papel no desenvolvimento do pensamento econômico, mas pouco se sabe a respeito. Há, de fato, uma carência de estudos muito grande, né? Então, aí você tem a econometria. No entanto, não se conhece uma teoria econômica árabe. Não se conhece uma teoria econômica árabe. Embora eles soubessem de reflexões de Aristóteles sobre o valor dos bens. Então, o mais importante para nossos propósitos foi os árabes terem preservado e traduzido os clássicos, né? Traduzido os clássicos remanescentes da filosofia grega. Então, quando em 1085 os europeus retomam Toledo, na Espanha, e que lá fluem os acadêmicos em busca de classes antigas. A Europa desperta de seu novo sono e recupera novamente o gosto pela filosofia, o que viria a ter importância muito grande
no desenvolvimento do pensamento econômico pelos padres escolásticos nos próximos 4 séculos que seguiram, né? E seguiram. Então, na sexta questão, né, nós temos aí, porque se diz que a sociedade medieval imitou o modelo de Platão e a República? Porque se diz. Aí, a sociedade medieval espelhou a hierarquia social de Platão e a República na base. Uma classe de trabalhadores camponeses. Acima delas, os senhores seculares, por sua rede de lealdades transferíveis de um senhor para o outro. No topo de senhores eclesiásticos, padres, bispos, que deviam lealdade permanente à Igreja de Roma. Como um modelo social platônico, a classe superior era a repositária e guardiã do conhecimento. Seus representantes contemplavam o mundo natural, de olho no plano espiritual, e desenvolver ideias teológicas imbricadas em algumas filosofias. Então, a organização da vida social refletia as crenças religiosas, e como o ensino religioso era monopólio da igreja, existiu que, de fato, uma centralização de poder em Roma, mas não nos moldes de um império. Além de canalizar para si o poder e a riqueza, a principal preocupação da igreja era fazer prevalecer os preceitos éticos cristãos. A ética cristã ditava a organização na vida medieval, né? Na sétima questão, quais os avanços tecnológicos que possibilitaram o desenvolvimento da agricultura, que a partir do século XIII, né? A partir do século XIII. Então, o que é que você colocou aí, prezada, né? Então, a construção de carroças, pessoal, a construção de carroças foram melhorando gradualmente, até se chegar ao século XIII, né? Aos modelos de 4 rodas com pivô no eixo dianteiro. Então, a primeira revolução agrícola corresponde ao período de intensas inovações tecnológicas na agricultura europeia do século XI a XIII. Gostou? Gostou? Foi para você aí, foi para você que está nesse momento assistindo essa discussão das questões. Então, nós temos aí o seguinte, a oitava. Então, de que modo o avanço do comércio afetou as relações sociais na Idade Média? De que modo o avanço do comércio afetou as relações sociais na Idade Média? As consequências da Revolução Agrícola foram drásticas, né? Então, a gente está no 8º quesito, né? Então, de que modo o avanço do comércio afetou as relações sociais na Idade Média? Então, as consequências da Revolução Agrícola foram drásticas. O excedente de produção permitiu a expansão demográfica na Europa, cuja população cresceu cerca de 3 vezes, né, no período, gerando assim um excedente de mão de obra. Você vai ter o enriquecimento de parte da população. Possibilitou o quê? Possibilitou o mercado consumidor para as manufaturas, cuja produção estabeleceu o que? Estabeleceu em seus núcleos urbanos, em torno dos feudos, né? O que se formaram nas feiras ao longo das rotas comerciais pelo interior do continente. Então, tais aglomerações eram de burgos que viviam à mercê dos senhores feudais. Em breve, alguns desses centros transformaram-se em cidades que pouco a pouco
é isso, foram livrando-se da tutela de senhores. O afluxo de manufatura deu um impulso adicional ao comércio que vinha desenvolvendo para os produtos agropecuários, né? Então isso aí foi de que modo o avanço tecnológico afetou as relações sociais, né? Então, a nona questão, quem controlava o poder nas cidades medievais? Quem controlava o poder nas cidades medievais? Cita algumas medidas intervencionistas nas cidades ditadas nessa época. Então vocês têm as grandes feiras comerciais até o século XIV permaneceram sob a tutela do senhor feudal. Pronto. As grandes feiras comerciais até o século XIV permaneceram sob a influência, sob a tutela do senhor feudal. Então vocês vão ter no último século, o período medieval, então, muitas delas tinham-se o quê? Transformado em verdadeiras cidades comerciais, né, que conseguiram libertar-se do senhor feudal. Então é interessante que vocês vão ter o seguinte, né? Na ausência do poder externo, as cidades buscaram criar o quê? As próprias instituições. Então, nasce primeiro na ausência do poder, é isso? Na ausência do poder externo, as cidades buscaram o quê? Criar suas próprias instituições. Então, a mais importante eram as guildas, pessoal. As guildas, corporações que regulamentavam a produção, né, de manufatura e as atividades, né, financeiras e comerciais. Então vocês vão ter aí na realidade a nona questão, né, sendo discutida, né, quem controlava, né, isso, o poder nas cidades medievais. Então cite algumas medidas intervencionistas. Então nós podemos colocar, bem colocado para você que está nesse exato momento me assistindo, né? Então a gente vai para a 10ª questão agora. Como Agostinho distingue a ordem natural da ordem econômica. Então, como Agostinho distingue a ordem natural da ordem econômica, né? Então, como é que ele vai distinguir, diferenciar, separar? É isso? Então, Tomás de Aquino, veja só, Tomás de Aquino primeiro rompe com quem? Tomás de Aquino, ele rompe com seu mentor, né? Ao enfatizar as necessidades ou desejos humanos em face de que? Da escassez dos bens. Ou seja, o conceito de indigetia e magna, né? Como sendo o ponto de partida do valor econômico. Então, Aquino desconsiderou, né? Aquino desconsiderou a diferença entre necessidade e prazer. Aquino desconsidera, né? Desconsiderou a diferença entre necessidade e prazer, enfatizada para separar a ordem natural da econômica, né? E ao negligenciar, né, essas diferenças, ofuscou-se, né? Ofuscou a análise anterior do fenômeno das trocas. Então a noção tomista, né, de indigetia como fundamento do valor significa indiscriminadamente, é isso, necessidade humana de prazer, né? Então alguma ideia de papel da escassez dos bens, né? Também é importante a determinação do valor, pessoal. Por quê? Pode-se dizer quem é Aquino. Posso dizer quem é Aquino. O valor depende da necessidade, o prazer diante da escassez. Então a ordem, né, natural dos bens corresponde ao plano do Criador, né? E discutir a importância, né, relativa que eles adquirem nessa ordem é prerrogativa da teologia.
Então, a economia discute o modo como o homem avalia. A economia discute o modo como os homens avaliam a importância dos bens, né? E Aquino afirma que fazem comparando a utilidade atendida de cada bem dos respectivos montantes que estão disponíveis, né, na esfera econômica, não na natural como Magno, né? Os preços são determinados pela indigetia. Então Magno, né, e Aquino, posicionaram-se, portanto, em diferentes linhas interpretativas de Aristóteles, né? Contudo, a diferença entre eles deve ser considerada uma questão ênfase. Ambos interpretaram preços, né? Preços como um processo de equilíbrio ou de equilibração, e encontram uma variável básica, consideram que papel, embora secundário de outra variável foco. Então, mesmo aceitando a similaridade entre eles, é importante reconhecer que suas nuances interpretativas, da ética de Nicômaco, ponto de partida de toda análise do valor do Ocidente, der origem a diferentes tradições, Então, nós vamos ter agora a 11ª questão. Qual o fundamento do valor para Alberto Magno? Até que ponto ele já compreende o mercado como um processo de equilíbrio, Então, vocês vão ter, na realidade, os bens são vendidos em relação ao trabalho. Os bens são vendidos em relação ao trabalho. Em latim, opus. Desprendido em sua obtenção, e sendo assim, o valor de troca deve corresponder ao custo de produção. Então, se o preço de mercado de um bem não cobre seus custos de produção, ele cessa de ser produzido. E se o preço está abaixo desse custo, não haverá mercadoria disponíveis para atender a todos que desejam. Com isso, Alberto Magno acrescenta uma ideia de equilíbrio de mercado, A noção primitiva do valor. Veja só, Alberto Magno acrescenta uma ideia de equilíbrio de mercado, Ou seja, a noção primitiva de valor em Aristóteles, enfatizando o lado do custo em detrimento do papel da demanda, Então ele coloca aí, enfatiza o lado do custo em detrimento do papel da demanda. Explique aí o conceito de indigetia, o que é indigetia, Então, na realidade, aí vocês vão ter um pouco, o grande latinista Alberto, Magno, professor de Tomás de Aquino, também considera que as necessidades humanas, veja só, necessidades humanas diante da escassez, dos bens, a que chama indigetia seja a medida do valor da ordem natural. Então, indigetia é as necessidades humanas diante das escassez. Indigetia, necessidades humanas diante da escassez. Repito, indigetia, necessidades humanas diante da escassez. Pronto. Copiado? Ok. Então, como Tomás de Aquino separa a ordem natural de ordem econômica. Então, posso dizer que em Aquino, o valor depende da necessidade, o prazer diante da escassez,
A ordem natural dos bens, veja só, a ordem natural dos bens corresponde ao plano do Criador, que discute a importância relativa que eles adquirem nessa ordem, que é a prerrogativa da teologia, né? Então, a economia discute o modo como os homens, vejam só, a economia discute o modo como os homens avaliam a importância dos bens, né? Aqui não afirma que o fazem comparando a utilidades atendidas por cada bem nos seus respectivos montantes. Na esfera econômica e não na natural como imagem, os preços são determinados pela indigetia, né? Então é isso. Então, veja só, a ordem natural dos bens corresponde ao plano do Criador, né? E a economia discute o modo como os homens avaliam a importância dos bens. Tá. Comente essa passagem. Aqui não oscila entre uma compreensão de vida, da vida econômica, como um sistema e uma posição moralista, conservadora e preconceituosa da economia. Então é só, aqui não oscila entre a compreensão da vida econômica como um sistema e uma posição moralista, conservadora e preconceituosa da economia. Então, embora ele tenda o quê? Embora tenda a acreditar que o preço de mercado, preste atenção, então aqui não oscila entre uma compreensão da vida econômica